Que máximo. É para ter mais gente, algumas pessoas me responderam dizendo que vão entrar mais tarde, algumas não vão poder, e outras eu não sei se recebeu a mensagem, mas vai ficar salvo lá de qualquer forma no dia de hoje, porque o dia de hoje a gente não tinha atividade, né? Justamente porque teria o encontro. E aí eu quero saber de vocês, como é que tá sendo? Vocês estão fazendo? Estão seguindo os dias? Como é que tá? Eu, na verdade, não comecei. Eu já vi o primeiro módulo, mas não, eu estava olhando agora. Eu estou aqui na página que estava começando a aula de crenças, mas eu li os dois PDF, né, do primeiro módulo. Estava aqui fazendo algumas anotações. Boa, legal. Marilu, você começou? Marilu. Ah, deve estar igual aquele dia, Mari. Fala aí pra mim se você começou, se tá funcionando, se tá fazendo, como é que você tá sentindo. A Mari começou ontem, né, Mari? Você já chegou a ver? Você já chegou a dar uma sapiada lá pela página? Mariuso? Da leitura do primeiro módulo, eu não me organizei. Tá, entendi. Entendi. Na aula, nesse encontro, né, eu quero trabalhar com vocês um resumo do que a gente já trabalhou nesses primeiros módulos e algumas coisas a mais que é importante a gente. A Mari tá se achando, isso aí. Se acha aí, Mari? É igual a nossa sessão. É igual a nossa sessão. Então, eu quero falar com vocês sobre um resumo, né, sobre o que a gente já trabalhou até o dia 7, né? E passar mais algumas informações importantes para complementar tudo que a gente já vem trabalhando nesses 21 dias, tá? Mas para a gente começar, eu quero começar com uma rodada de EFT para a gente poder se conectar nesse momento com o aqui e agora, para que a gente trabalhe o nosso foco nessa sessão, para que essa sessão possa ser uma sessão aproveitosa para todo mundo, tá? Então, eu quero convidar vocês agora para a gente começar umas rodadas de EFT, para a gente trabalhar talvez a nossa ansiedade, a nosso desânimo, uma falta de energia que esteja rolando nesse momento, para a gente se conectar nessa sessão, ok? Então, vamos começar, todo mundo. Deixa eu arrumar meu vídeo aqui. Pelo ponto do karatê. E aí eu vou falando aqui e vocês repetem aí. É importante vocês tirarem o som. Apesar de que a Mari tá sem som aqui, mas eu não tô ouvindo ela. E a Marilu também, tá? Mas vamos lá. Mesmo que eu me sinta desanimada, mesmo que eu não esteja com o meu foco neste momento para essa aula, eu me amo e me aceito plena e completamente. Mesmo que eu esteja pensando em muitas coisas neste momento, mesmo que a minha energia não esteja focada aqui, eu me amo e eu me aceito plena e completamente. Mesmo que esteja passando milhões de coisas na minha cabeça, mesmo que eu esteja preocupada com outras coisas e não esteja conseguindo me conectar com aqui e agora, nessa sessão, mesmo assim, eu me amo e me aceito plena e completamente.
Mesmo que nesse momento seja difícil estar aqui presente, por qualquer outro motivo, e aí você pode dizer o seu motivo, porque eu tenho muita coisa para fazer, porque eu tenho outras coisas para fazer, porque eu tô cansada, porque meu dia foi muito cansativo. Mesmo assim, eu me amo e me aceito plena e completamente. E aí a gente começa no ponto da cabeça e a gente vai trocando de pontinhos a cada frase. Eu estou muito cansada. Meu dia foi exaustivo. Eu já fiz tanta coisa hoje. E agora eu tenho que fazer mais alguma coisa. Eu não estou com a minha energia, o meu foco direcionados para este momento, para essa atividade, para essa aula. Mas mesmo assim, eu escolho honrar esse meu sentimento, porque eu me amo e me aceito plena e completamente. Mesmo que eu não esteja tão conectada com essa atividade de agora, eu escolho me abrir para o que pode acontecer. E eu escolho honrar os meus sentimentos, porque eu me amo e me aceito plena e completamente. Pode ser que seja legal, pode ser que seja interessante essa aula. Pode ser que participar dessa sessão seja importante para mim. Eu posso me permitir nesse momento ter um tempo para mim, para eu me trabalhar, para eu me focar em mim, nas minhas necessidades, no meu aprendizado. E por isso eu escolho me conectar com o aqui e agora. Eu escolho estar presente nesse momento, porque é aqui que eu estou. Essa é a minha realidade. Eu estou aqui. Portanto, eu posso me permitir estar presente 100% aqui. E eu me amo e me aceito plena e completamente. Respira profundamente. E aí, já deu uma energizada? Quem tá se sentindo mais energizado aí? Marilu, Delci, Van. Vamos dançar, vamos dançar. Isso aí, que bom. Então, mulherada, seguinte. Fazendo um resumão de tudo que a gente já trabalhou, tá? Até o momento. Nós estamos no dia 7, é isso? Dia 7. Deixa eu ver aqui. Isso, no dia 7. E nós vamos começar o nosso dia 8 amanhã. É importante que vocês tentem colocar em dia mais ou menos aí o decorrer, porque é uma carga emocional muito grande para a gente trabalhar, né? E a cada sessão acaba ficando pesado quando acumula, né? Porque tem muita coisa para ser limpa, tem muita coisa para ser trabalhada, tá? Então é importante que vocês tirem aí um pouquinho do atraso para vocês acompanharem a evolução, até porque dentro dessas sessões, elas são importantes para vocês tirarem as dúvidas que vocês têm diante do processo de vocês, que é normal acontecer. Só que para vocês terem as dúvidas, vocês precisam estar praticando, tá bom? Então vamos lá. Lá no primeiro módulo, eu só ensinei para vocês como é que funciona a EFT, como é que para que serve, né? Expliquei o assunto. No primeiro dia, a gente começou a levantar as crenças.
E por que é importante a gente levantar as crenças? Porque são elas que a gente vai trabalhar ao longo da nossa vida, não é ao longo desse programa. Porque tem crenças que a gente identifica ela e tem outras coisas por trás dela. E durante esses 21 dias, né, durante esse programa, a gente vai identificar cada coisinha por trás dessas crenças e a gente vai limpando. Só que existem muitas crenças que a gente tem, né? E a cada vez que a gente vai identificando uma crença, a gente precisa fazer todo um trabalho de limpeza dessas crenças. Por isso que é importante anotar no caderno de vocês. Porque identificou uma crença, anota. Quando você tiver um momento, quando você tiver a oportunidade, você trabalha especificamente aquela crença, tá bom? No segundo dia, a gente falou de sucesso. E essa é uma das aulas mais importantes, porque o que acontece? Todo mundo quer ter sucesso na vida, né? Todo mundo, seja o sucesso que você quer ter, seja o seu negócio, seja resolver o seu problema, seja ficar conhecido, seja encontrar um amor, comprar alguma coisa, é um sucesso. E toda vez que a gente tem um sucesso em mente, a gente também tem perdas e ganhos, né? E é o que a gente trabalhou exatamente nesta aula do sucesso. O que está por trás do sucesso, que é aquilo que a gente não vê. E é exatamente quando a gente quer tanto uma coisa e a gente só vê o lado bom daquilo. Mas também tem o ônus a ser pago diante daquele sucesso. Então, por exemplo, eu quero ficar famosa na internet. E aí, para eu ficar famosa na internet, eu preciso gravar vídeo. Só que eu sou uma pessoa tímida, né, contraída, eu tenho vergonha, eu não sei me falar muito bem na frente da câmera. E eu também não quero me expor, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Tudo isso me bloqueia de forma inconsciente. E aí eu não consigo atingir aquele sucesso que eu quero. E aí eu não entendo o porquê que eu quero tanto, eu tô fazendo e as coisas não estão acontecendo. Simplesmente porque o sucesso que eu quero, eu preciso pagar alguns ônus, né? Eu preciso passar por algumas situações que talvez eu não esteja preparada para enfrentar, né? Que seja o julgamento das pessoas, que seja tá aqui diante de uma câmera falando para um monte de gente, pessoas que não vão gostar do meu trabalho, né? Então, são riscos envolvidos que geralmente a gente não quer assumir. E isso trava e impede completamente o nosso sucesso. E a gente, às vezes, não entende que é isso que está acontecendo, né? A gente só olha e fala, pô, por que eu não estou conseguindo aquilo que eu quero? Né? Eu quero tanto isso, por que eu não estou conseguindo? Por que eu não consigo resolver esse meu problema? Eu estou fazendo de tudo. É claro, tem as pessoas que também não estão fazendo por onde para conseguir. Ok, é um fato. Mas se esse não é o teu caso, se você sente e você percebe que você está fazendo de tudo para poder conseguir aquilo que você quer, e mesmo assim não está dando certo, né? E não está dando certo justamente porque você está apenas, né, focando no medo, focando naquilo que você não quer enfrentar. E isso é inconsciente, ok? O ser humano, ele está sempre buscando o prazer ou fugindo da dor. E é muito normal que a gente atue dessa forma totalmente inconsciente. Tá? Por isso que também nesse módulo a gente trabalha um pouco de culpa, porque às vezes pode surgir culpa na gente mesmo por agir desse jeito. Né? Ah, então quer dizer que eu estou ferrando com tudo, eu que não estou querendo, é eu que estou me bloqueando, é eu que estou me auto-sabotando? Sim, mas é inconscientemente, porque a gente tem todas essas crenças, né? A gente tem todas essas programações na nossa cabeça. Então, quando vocês trabalharam no módulo de crenças, e lá eu explico como que a crença é formada, deixa eu abrir aqui, peraí. Cadê eu aqui? Peraí, aqui. Então, quando
Pera, gente, pera que eu apertei um botão aqui, agora não tô vendo mais nada aqui. Galeria. Aqui. Então, quando a gente vai falar de crenças, né? As crenças, elas são formadas na nossa cabeça desde a nossa infância, né? E se a gente vai pegar estudos mais apurados, desde quando a gente está no útero materno, né? Porque tem estudos hoje que comprovam que um bebê, ele começa a chorar quando ele é recém-nascido, e na verdade a gente acha que é cólica, que é falta de comida, é fome, é um monte de coisa, e na verdade a única coisa que ele está sofrendo é porque ele está num lugar onde ele não conhece, ele não se reconhece fora do útero materno, né? Então tem até alguns estudos de alguns pesquisadores, né, alguns médicos e tal, que se você fizer, pega o neném que está chorando, você faz um pacotinho com ele, com a fralda ou com algum lenço, você amarra ele todo empacotado e você faz um barulho chiado no ouvido dele, ele para de chorar na hora. Por quê? Porque ele se sente seguro sendo reconhecido dentro do útero materno, que é o lugar apertado que faz muito barulho, né? Então, se desde essa época a gente já consegue ter memórias, né, de reconhecer um lugar seguro de um lugar não seguro, imagina o que a gente vai criando ao longo da nossa vida, né? Então, o ser humano, ele aprende as coisas por prática e repetição, né? Experiência, né? E aí, o que acontece? Quando você tem experiências ruins no seu passado, na sua infância, na sua primeira infância, que é do 1 aos 7 anos, principalmente, que geralmente a gente nem lembra o que acontece, isso tudo fica muito gravado na tua memória, né? Isso tudo fica muito preso aqui dentro. E aí, toda vez que você tem que tomar uma atitude, você vai lá, puxa no seu banco de dados aquelas informações. E aí você resgata informações que você já tem na tua cabeça e você age de acordo com o que você já está acostumado a agir, né? Então, quando a gente fala de sucesso e a gente fala dos medos que a gente tem, é justamente por causa do nosso histórico, né? Todo mundo já passou por uma situação onde fez algo que deu errado. E aí aconteceu uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes. E aí o que acontece? A gente vai ficando com isso acumulado dentro da gente. E aí quando você tem que tomar uma nova decisão, você olha e fala, putz, eu errei daquela vez. Eu fracassei, deu errado, não deu certo. E automaticamente você puxa para a memória e acontece hoje. Por quê? Porque você já fica com medo que aconteça novamente o erro, o fracasso, o insucesso. E aí a gente vai se tornando refém de tudo isso que a gente acredita, né? Por isso que quando a gente trabalha com a EFT, a gente vai limpando as emoções contidas nessas memórias, nessas crenças, e a gente vai se libertando disso. E aí a gente, no momento em que a gente tem que novamente tomar atitudes, a gente não tem as mesmas crenças, ou se a gente até tem as crenças, elas não afetam a gente emocionalmente como antes afetavam, tá? Então, nesse módulo do sucesso, é importante vocês olharem para dentro de vocês e vocês buscarem enxergar o que vai acontecer quando vocês conseguirem o que vocês querem. Mas não só no âmbito legal. Uau, quando eu comprar meu carro, eu vou estar feliz, eu vou estar contente, eu vou poder ir para todo lugar. Quando eu tiver sucesso profissional, eu vou ganhar mais, eu vou ter promoção, e eu vou ser reconhecida, as pessoas vão olhar para mim e falar, uau, você conseguiu. Tá, mas o que tem por trás disso tudo? Né? Quando você ficar conhecida, você vai ter tempo? Talvez na sua cabeça esteja achando que você não vai ter tempo, que você não vai ter mais vida, né? Quando você for uma coach de agenda lotada, você talvez não tenha mais tempo para mais nada. E aí, como é que você vai ter tempo para viver? Quando você conseguir ter o seu negócio prosperando muito bem, talvez
a sua vida financeira mude. E você vai ser uma pessoa muito mais bem de vida, né? Você vai ter muito mais dinheiro, e isso vai te deixar diferente das pessoas que você convive, que talvez sejam pessoas que não têm um poder aquisitivo tão grande, tão alto, quanto você vai ter, né? Então, tudo isso está por trás do nosso sucesso, né? Tudo isso está por trás. Porque se a gente parar para pensar, se eu tiver minha agenda lotada, de fato, eu não vou ter tempo para mais nada. Eu não quero não ter tempo para mais nada. E aí o meu cérebro olha para mim e fala, bom, então vamos resolver isso. Eu não vou deixar isso acontecer com você. Calma, fica tranquila, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a não conseguir o que você quer. Porque se você conseguir o que você quer, você vai sofrer, né? Então, é muito inconsciente. O nosso cérebro, ele é nosso amigo, mas ele é o nosso amigo de um jeito meio errado. A gente tem que trabalhar ele para que ele seja o nosso aliado e não para que ele se torne um inimigo, para que ele esteja junto com a gente. E quando a gente tem clareza do que está acontecendo, de quais são os nossos medos, fica muito mais fácil a gente entender. Então, é por isso que eu estou me sabotando, né? Eu, por exemplo, só para contar rapidamente para vocês, por muito tempo, eu sempre trabalhei em empresa, né? E eu cresci muito rápido na minha carreira, né? E eu ganhava muito bem. Fui morar em São Paulo, ganhei bem pra caramba em São Paulo. E o que acontecia no meu trabalho? Eu sempre me enrolava no meu trabalho. Eu trabalhava como coordenadora de qualidade. Então, assim, tinha períodos de 4 meses que eu ficava louca. Porque eram 4 meses antes de uma auditoria que, tipo, muita coisa, né, eu tinha que fazer naquele momento, eram os últimos 4 meses, eu tinha que preparar muita coisa para a auditoria. Mas todo o restante do ano, eu podia ir fazendo coisas aos poucos para não me tomar tanto tempo, né, para não deixar acumular. Só que o que eu fazia? Eu deixava tudo acumular. E não porque eu não era organizada, não porque eu não era responsável, porque eu dava conta. Só que eu dava conta no estresse, sabe, naquela loucura de ter que fazer as coisas na madrugada para poder entregar às 7 da manhã do dia seguinte e ficar virada à noite, porque eu deixava as coisas acumular. E eu nunca entendi o porquê que eu fazia isso. Quando eu fui começar a fazer um trabalho de FT e de entendimento, né, dessas minhas crenças e tudo mais, o que eu identifiquei? E foi muito engraçado na época, porque parecia ser uma coisa ridícula, mas na verdade era muito forte, né? Desde pequena, minha mãe sempre trabalhou muito. Minha mãe trabalhava em 2 empregos, né? Meus pais são divorciados, então minha mãe trabalhava em 2 empregos para manter meu irmão. E minha mãe sempre trabalhou muito. E trabalhava muito e não ganhava muito. Ganhava o suficiente, né? Eu não tinha uma vida cheia de, né, de uau. Não, ganhava o suficiente. E aí, o que eu entendi? Que quando eu comecei a ganhar mais do que a minha mãe, sendo meu primeiro emprego, né? Eu comecei, por um lado, eu sempre quis ganhar bem pra caramba. Sempre. Era o meu objetivo de vida. Chegar num cargo alto com salário X. Cheguei. Mas o que eu tinha que fazer para poder valorizar o meu trabalho? Porque eu olhava o meu trabalho, eu achava o meu trabalho muito simples por quanto eu ganhava. E eu olhava para minha mãe e falava, pô, ela se mata muito mais do que eu e ganha muito menos do que eu. Tá errado isso. Eu tô fazendo coisa errada. Tipo, na minha cabeça, eu não podia ganhar mais do que a minha mãe. Ou eu poderia ganhar mais do que a minha mãe. Só que eu teria que trabalhar muito mais do que a minha mãe. Então eu fazia o quê? O meu trabalho virar 5 vezes mais difícil do que ele era. E eu automaticamente me sabotava. Eu acumulava as coisas, eu deixava as coisas para a última hora. Porque assim eu sentia que meu trabalho era pesado. E quando as pessoas me perguntavam, de fato, meu trabalho era pesado. Porque, porra, eu chegava em casa de madrugada, eu trabalhava virada, sabe? Eu saía de um lugar e ia para obra, ia para não sei aonde, ia para cliente. E era estressante tudo isso. E aí o que acontecia? Quando eu recebia o meu salário no final do mês, eu justificava o meu salário. Eu justificava aquele valor que eu ganhava. Lógico, ganho bem. Lógico que eu ganho bem, porque eu me mato. Só que eu não precisava me matar, porque o meu trabalho não era difícil.
O meu trabalho poderia ser simples, mas eu complicava. E por que eu fazia isso? Porque eu tinha uma crença na minha cabeça de que eu não poderia estar ganhando mais do que a minha mãe sem estar me matando tanto quanto ela se matava. Né? Então, o nosso cérebro, ele age... E, gente, eu agi assim por... eu acho que quase 10 anos. Tá? Quase 10 anos eu agi assim. Desde o meu primeiro emprego eu agi assim. Tá? Então, são coisas que a gente está fazendo ao longo da nossa vida que a gente nem entende por que a gente está fazendo isso. Né? E nem passava pela minha cabeça que era eu que complicava o meu trabalho. Não, meu trabalho era muito difícil. E quem via que era difícil, porque era difícil. Né? Imagina, você via que a pessoa estava se esforçando, que a pessoa estava trabalhando que nem uma louca. Lógico que é difícil. E aí eu reconhecia e valia a pena receber aquele salário. Então, é só um exemplo para a gente olhar para a gente e falar onde eu estou me sabotando, né? Onde eu estou atrasando a minha vida. Provavelmente existem crenças dentro da gente que estão impedindo o nosso sucesso, ok? E nesse caso meu não era o sucesso financeiro, porque o sucesso financeiro eu tinha, mas era o sucesso de ter uma vida equilibrada. Eu não tinha uma vida equilibrada, eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão, eu tive crise de enxaqueca, eu tive crise de gastrite, eu fiquei doente nesse tempo, de tanto que eu trabalhava. Né? Então, por um lado, meu cérebro me ajudava a conseguir o que eu queria, o sucesso profissional. Por outro, eu tinha que pagar um preço mais alto do que eu deveria por causa de uma crença que eu tinha na minha cabeça. Ok? Então, é importante que a gente comece a se perceber. Principalmente, o que eu perco se eu conseguir o que eu quero? De quem eu me distancio se eu tiver o sucesso que eu quero? Quem são as pessoas que vão se afastar de mim se eu tiver o sucesso que eu quero? O que eu vou ter que pagar a mais para poder ter isso aqui que eu quero? Né? E tudo isso que vier na tua cabeça é crença limitante. Por mais que a gente ache que não, anota. Porque uma hora você vai identificar e você vai fazer um trabalho para se livrar dela, tá? A Marilu tá falando aqui, percebi que eu sempre usei demais as palavras difícil, duro, complicado. Parecia que as coisas eram... Eu digo difícil quando era pra mim. Fato, Mari. Olha, eu sempre também usei a palavra difícil. Tudo pra mim era difícil. Sabe? Tudo era difícil, corrido, difícil, pesado. Mas vai ter um módulo lá na frente que a gente vai começar a trabalhar um pouco mais sobre o que a gente quer parecer para as pessoas, tá? Vai vir, acho que lá para aula 15, mais ou menos. Porque é tudo em partes, tá, gente? O curso inteiro, ele é em partes, justamente para que você vá fazendo aos poucos e quando você chegue nesse módulo, você já esteja preparado para trabalhar o que é necessário trabalhar nesse módulo. Tá? Por isso que é importante vocês seguirem o passo a passo, justamente para que tenha o efeito que vocês querem, né? Que é vocês se desbloquearem das coisas que estão impedindo e travando a vida de vocês, tá? Mas essa história do é difícil, eu lembro que logo quando eu virei coach, foi ano passado, foi a primeira vez que eu olhei para mim e eu falei assim: uau, tudo para mim é difícil. Mas eu não quero que seja mais difícil. Porque antes eu sempre tive as coisas que eu queria. Eu sou muito realizadora. Eu faço as coisas, eu dou um jeito de fazer as coisas. Só que eu sempre dei valor para o que era difícil. Eu sempre busquei as coisas de uma forma difícil. Porque para mim, quanto mais difícil fosse, mais valor eu dava. Só que eu demorei muito tempo para descobrir isso. E eu só descobri quando eu comecei a fazer a FT para isso, e depois que eu tive esse insight, que eu olhei para mim e falei assim, eu não quero que as coisas sejam difíceis para mim. Por que pro fulano é fácil? A gente fez, no meu caso, né? A gente fez uma formação juntos, a gente saiu de lá no mesmo dia formado, ele conseguiu um cliente pagante de cara, e por que eu não consegui um cliente pagante de cara? Por que para mim tem que ser difícil e para ele é fácil?
E aí eu olhei para isso e falei assim, eu não quero mais que as coisas sejam difíceis para mim. Por que que tudo tem que ser difícil? E aí a gente cai no inconformismo, lógico. É o primeiro passo. A gente não se conforma e aí a gente se faz de vítima da situação. No meu caso era, minha vida é muito difícil, tudo pra mim é difícil, eu não aguento mais que é tudo difícil, eu não quero mais que as coisas sejam difíceis, por que que pras pessoas são fáceis e pra mim é tudo difícil, que droga de vida, que não sei o que tem, piriri, parará. Até que, quando eu entendi que a gente cria a realidade que a gente tá vivendo, eu parei pra pensar e falar, gente, calma, se sou eu que tô criando isso aqui, o que eu tô fazendo pra deixar tudo difícil? E aí, quando você começa a se fazer as perguntas certas, você começa a ter as respostas certas. Porque enquanto eu ficava me perguntando por que acontece comigo isso? Por que pra mim tudo é difícil? Por que não sei o que tem? Por que só comigo? Por que o fulano consegue? Por que eu não consigo? Enquanto eu ficava fazendo essas perguntas, a resposta que eu tinha é que eu era vítima. Que, tipo, eu era coitada da história que, tipo, estava esperando algo ser resolvido para que passasse a ser fácil para mim, né? E aí eu não tinha poder de ação nenhum. Quando a gente começa a fazer as perguntas certas, e é justamente você olhar para você e falar, não é por que a minha vida é difícil, mas por que eu estou criando isso na minha vida? Como eu estou criando isso na minha vida? O que eu estou ganhando com isso? Porque a gente sempre tem um ganho secundário. Também tem um módulo específico para a gente trabalhar ganho secundário, que é aquilo que a gente faz de ruim na nossa vida, mas que de alguma forma é muito bom, traz um benefício para a gente. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu fazia as coisas de uma forma difícil, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, caraca, você é a pessoa que faz limonada com laranja. Se eu te der 2 laranjas, você faz suco de limão. E eu fazia. Eu dava um jeito de fazer. Mesmo que fosse difícil. E aí, quando eu entregava o suco de limão para as pessoas olhavam para mim e falavam, cara, como é que você consegue? Você é muito foda. Nossa, meu, parabéns. E de alguma forma, aquilo era um ganho secundário para mim. Porque aquilo me fazia sentir bem. Aquilo me fazia sentir, cara, eu sou foda. Puta, eu sou foda. E quanto mais foda eu me sentia, mais eu falava, então quando eu acho que as coisas é difícil, ou quando as coisas são difíceis pra mim, eu tenho reconhecimento. E aí, a minha vida foi sendo assim. E cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil, mais difícil, mais difícil. E eu sempre conseguindo, mas era difícil e era difícil. Até que eu cheguei nesse ponto e eu falei, chega! Eu não quero que mais nada seja difícil na minha vida. Eu quero que as coisas comecem a ser fáceis na minha vida. E aí eu parei de dizer essa palavra. Aí é difícil. Aí é complicado. E esse é a primeira limpeza que a gente faz. É tirar essa palavra do vocabulário. É tirar essa palavra do vocabulário. Porque a palavra, ela tem poder. E ela tem poder por quê? Porque aquilo que a gente fala é aquilo que a gente pensa. E, na verdade, o que tem poder é o nosso pensamento. Porque aquilo que a gente pensa, a gente começa a sentir. E aquilo que a gente sente, a gente age. E quando eu falo que é difícil, eu penso que é difícil, eu sinto que é difícil. E aí eu começo a agir como uma pessoa que tudo é difícil. E a minha vida vai se tornando mais difícil. Né? Então, a gente precisa começar a... Não tem aquela frase bíblica, né? Orar e vigiar os seus pensamentos? Então, a gente precisa começar a vigiar os nossos pensamentos, né? Aquilo que a gente pensa. Tem uma técnica muito legal, a Vanessa deve conhecer, que é você pegar um elástico, sabe aqueles elásticos de papel, de dinheiro? Aqueles plastiquinhos mesmo, sabe? Elástico. Põe no pulso um elástico e toda vez que você começar a ter pensamento ruim, sabe? Pensamento errado, pensamento que é difícil, né? Essas palavras que são bem comuns no nosso vocabulário, você puxa e dá uma estilingada no pulso. Automaticamente o teu cérebro começa a associar que, toda vez que é tipo adestramento. Adestramento de animal não é assim que eles fazem? É errado, mas enfim, eles fazem. Cada vez que ele faz uma coisa boa, você dá um biscoito, e cada vez que ele faz uma coisa errada, você
bate, né? Você faz algo ruim para o animal não fazer mais isso. É a mesma coisa. Então, cada vez que você vai lá e fala tem um pensamento ruim ou fala alguma coisa errada, pá, dá uma estilingada no punho. O seu cérebro automaticamente começa a parar de fazer isso. Porque ele não quer sofrer, ele não quer que você sofra. Né? Então, é uma forma da gente começar a se atentar, criar consciência. Tá? Tudo é uma questão de consciência. E aí, quando a gente vai tendo consciência, mais a gente vai entendendo aquilo que a gente está vivendo, né? Aquilo que a gente está vivenciando, aquilo que a gente está experienciando. Né? Então, é muito importante que vocês tomem consciência do que vocês estão emanando, do que vocês estão vibrando, porque a gente também já falou de energia, tem um módulo específico lá que a gente está falando de energia, né? Quando a gente começa a falar dos nossos poderes, os 6 poderes que a gente tem dentro da gente para mudar a nossa energia. Porque tudo é energia. Se eu estou emanando energia boa, eu estou atraindo energia boa. Se eu estou emanando energia ruim, eu estou atraindo energia ruim. Né? Então, tudo começa com aquilo que a gente pensa e fala, ok? Porque isso a gente sente, tá? Então, Marilu, tira do seu vocabulário a palavra difícil. Tira ela, risca. E aí eu vou, nessa aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre uma técnica legal também para vocês trabalharem isso. Aí depois do sucesso, a gente veio falar de comprometimento, porque o comprometimento ele é algo muito importante para qualquer coisa que a gente quer na nossa vida. Porque tudo começa com uma escolha, com uma decisão. Né? E a gente não pode decidir por tentar. A gente tem que decidir ir ou não ir. Né? A gente tem que decidir fazer ou não fazer. A gente tem que decidir mudar ou não mudar. Decidir tentar é o princípio das coisas não darem muito certo. Porque a gente não tem como a gente ficar tentando fazer alguma coisa. Tentar fazer alguma coisa não leva a gente a lugar nenhum. Leva a somente a gente ficar justificando quando a gente não consegue resolver aquilo que a gente tem para resolver, aquilo que a gente quer, né? Então, tentar não funciona, ok? A gente precisa decidir. E nesse módulo do comprometimento, é muito importante que vocês sigam as atividades que estão lá e façam as rodadas de EFT justamente para vocês gerarem comprometimento. Porque o comprometimento é algo que a gente vai criando. E quanto mais a gente vai se comprometendo, mais comprometido a gente vai ficando. Porque a gente vai vendo o resultado, a gente vai entrando em ação, a gente vai vendo o resultado, e aí a gente vai se comprometendo mais e mais, até que vira rotina. Tá? Então é importante que vocês se comprometam. E esse comprometimento... Ah, Marilu, ok. Vivi exatamente o que você viveu. Mari, perfeito. Você já me falou um pouquinho dessa história com relação à família e tudo mais, né? É bem isso mesmo. O comprometimento, gente, é o seguinte: vocês não se comprometem comigo. O comprometimento é com vocês, né? O comprometimento é com vocês. Eu estou aqui comprometida com vocês, certo? Porque eu estou oferecendo um curso para vocês. Mas vocês estão comprometidas com vocês, porque vocês compraram um curso para vocês. Né? Então, esse comprometimento é apenas com vocês. E enquanto vocês não tiverem esse comprometimento, nada funciona na nossa vida sem comprometimento. E aí, não adianta a gente falar que eu sou comprometida no meu trabalho, mas no meu relacionamento não. Eu sou comprometida no meu relacionamento, mas no meu trabalho não, na minha vida pessoal não. O ser humano, ele é um ser único e integral. E aqui dentro do processo de EFT, quando a gente trabalha, a gente vai percebendo que a gente tem que se acolher, que a gente tem que pegar todas essas nossas partes que estão fragilizadas e juntar tudo isso num pacotinho só, porque é a gente. A gente é um pacotinho só. E não adianta a gente estar comprometido com uma parte da gente e não comprometido com outra. O comprometimento, ele é único. Tá? Então, é importante que vocês trabalhem esse módulo do comprometimento.
E aí a gente começa os nossos poderes, né? Que são os 6 poderes que a gente tem dentro da gente para que a gente possa mudar a nossa energia. Porque o que acontece? Como eu já falei, aquilo que a gente pensa, a gente sente, porque a gente começa a gerar química, hormônios, né? Hormônios bons, hormônios ruins, e isso faz a gente ter sensações, certo? Então, se eu pedir para vocês lembrarem agora de uma cena muito triste da vida de vocês, vocês vão sentir aquilo. Vocês vão sentir aquilo de uma forma muito, muito inteira, né? Muito certa, aquela tristeza, aquela dor. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele não diferencia a realidade de imaginação. Então, se você está vivendo essa cena triste agora, ou se você está imaginando algo que aconteceu ou que pode acontecer, para o teu cérebro é a mesma coisa. Ele só vai te gerar os hormônios necessários para que você sinta aquilo. É só isso. Então, tudo aquilo que a gente pensa, a gente sente. Quando a gente sente, pensa assim, ó, se você sente raiva de alguém, tua vontade não é dar um soco na cara da pessoa, não é você xingar a pessoa, não é você brigar com a pessoa. Essa é a sua vontade. E aí, você pode se controlar ou não se controlar. Só que a sua ação e a sua atitude vai ser compatível com aquilo que você está sentindo. E aí, se você age desse jeito, se você dá um soco na pessoa, se você bate na pessoa, o seu resultado é compatível com a sua ação. E aí, mais você vai reforçando seus pensamentos, mais você vai reforçando aquilo que você está acreditando. E aí, você vai vivendo esse ciclo vicioso, que é o que eu falei lá no primeiro módulo de crenças. E aí, a gente vai criando esse ciclo vicioso na nossa vida. E a gente vai vibrando na mesma energia. Energia baixa, energia de raiva, de medo, de tristeza. Também tem lá a tabela de energia. Quais são as emoções que são boas e quais são as emoções que não são tão boas, né? E aí essa frequência faz a gente atrair energia compatível. Então a gente tem poderes dentro da gente para mudar a nossa frequência. Porque o que acontece, gente? Os nossos pensamentos, eles são gerados por gatilhos externos que a gente vivencia. Então, se você presencia uma cena, automaticamente o seu sistema límbico, que fica aqui atrás do seu cérebro, a sua amígdala, que não é a amígdala da garganta, é uma partezinha bem pequenininha, ela é responsável por puxar um banco de dados. É como, sabe quando você abre o computador e puxa um banco de dados? É a mesma coisa. Então, você presenciou uma cena. Essa cena, a tua amígdala vai puxar no seu histórico qual sentimento você associa a essa cena. E você vai sentir isso. E é normal. Por exemplo, diante de uma situação de medo, né, um cara vem e aponta um revólver na tua cabeça. Você fica naquela situação, né? Tipo, eu corro ou eu fico parado? Né? Eu entro em ação, eu ataco o cara ou eu fico parado? Depende muito do teu histórico, porque a amígdala sua, ela vai buscar essa informação lá no seu passado. Como que você age? Você é uma pessoa que revida? Provavelmente você vai revidar um assalto. Você é uma pessoa que paralisa? Então você provavelmente vai paralisar, né? E o que acontece? Todos esses nossos pensamentos que são associados a uma emoção buscam esse histórico que são embasados nas nossas crenças. Então, por exemplo, se você tem que tomar uma decisão de pedir uma promoção pro teu chefe. Você tá lá e aí você tá naquela, vou ou não vou, vou pedir a promoção ou não vou pedir. Eu sinto que eu mereço, eu tô fazendo de tudo pra merecer e ele não tá me dando a promoção. Eu vou lá. E aí você fica, vou criar coragem. Sabe aquela, vou ou não vou, né? Você vai tomar uma decisão embasado na sua emoção. Que a sua amígdala foi lá, acessou no seu histórico e principalmente pegou lá nas suas crenças. Se você tem crença de que você é capaz, que você pode, que você merece, que você sempre consegue tudo que você quer, que é possível as coisas acontecerem, automaticamente você vai criar coragem e você vai lá e vai pedir a promoção pro seu chefe. Porque você acredita em você, na sua atitude e na sua capacidade. Agora, se você tem crenças de que
é difícil, de que nem sempre as coisas dão certo para você, de que você nunca, né, nunca consegue as coisas que você quer, de que para você não dá muito certo, você sempre tenta, mas não dá, né? Que teu chefe não gosta de você. Automaticamente, a tua amígdala puxou essas crenças, a emoção que ela vai te dar é uma emoção de não, melhor eu nem ir porque não vai dar certo. E aí você fica parado, né? Então, é aí que funciona o nosso acionador de crenças, né? É aí que funciona onde a nossa crença, sendo boa ou sendo ruim, ela entra em ação. Mas tudo isso acontece de acordo com estímulos externos. Então, a gente precisa se perceber para entender em que momentos essas emoções elas surgem. Por isso que ter autoconhecimento é importante, né? Porque a gente começa a perceber quais são os nossos gatilhos que geram esse tipo de pensamento, né? Que acionam essas crenças ruins. É quando eu tenho que enfrentar alguma coisa, é quando eu tenho que pedir ajuda, é quando eu tenho que dizer não para alguém, é quando eu tenho que ser dura com alguém, dar uma bronca em alguém, enfim. Né? Eu tenho que vencer um obstáculo. Em que momentos que a gente aciona essas crenças? E aí tem aquela famosa frase, né? De que a gente precisa vigiar os nossos pensamentos. Só que os nossos pensamentos, eles são automáticos, eles são independentes. Independentes. Não dá pra gente controlar os pensamentos, sabe? É impossível a gente controlar os pensamentos. Porque se eu falar pra vocês, não pensem no elefante rosa de bolinha verde, automaticamente todo mundo tá pensando no elefante rosa de bolinha verde. Mesmo que eu tenha falado pra vocês, não pensem. Porque a gente não consegue entender o não. O nosso cérebro não entende o não. Ele automaticamente pensa. Só que quando a gente se percebe, a gente tem como não pensar. Eu não vou pensar que vai dar errado. Eu não vou pensar em coisa ruim. Eu não vou pensar que é difícil. Quanto mais você fica focando em não pensar que é difícil, mais você vai pensar que é difícil. Porque tudo que você foca, expande. E o nosso cérebro não entende a palavra não. Então ele vai falar assim, não pensar no difícil. Pensar no difícil. Pensar no difícil. Pensar no difícil. E aí tá expandindo isso. Tá? Então, não é não pensar, mas é a gente interromper o pensamento. É a gente interromper ou o pensamento ou a emoção. Porque, ó, pensei, senti. Um alimenta o outro. Ou eu mudo aqui, ou eu mudo aqui. Com a EFT, a gente muda aqui. A emoção que está contida. Eu posso continuar pensando naquela situação ruim, naquela situação triste, naquela realidade, naquele medo, mas a emoção que eu estou sentindo não é uma emoção mais desesperadora. É uma emoção neutra, com a EFT. Ou a gente pode interromper o pensamento. Como? Aí aquela técnica do elástico é muito boa, porque automaticamente você dá uma elasticada e você já interrompe o pensamento. Porque o interromper o pensamento é você se dar conta do pensamento. Então, quando você olha e fala, cara, eu tô pensando isso, você já parou de dar poder para ele, porque automaticamente você se tocou que você está pensando. E aí, quando você se toca que você está pensando, ele já vai diminuindo, né? E aí tem uma técnica, que é a técnica do stop, que eu apelidei de GROC, G-R-O-C, que é mais fácil da gente lembrar. Então, como que funciona essa técnica? Comecei a pensar besteira. E, gente, o pensar besteira é pensar sobre coisas do passado que não estão te levando a lugar nenhum, que estão aí só alimentando sentimentos ruins. É você pensar em coisas do futuro, sabe? Tipo, ai, meu chefe marcou uma reunião. Putz, será que ele vai me demitir? Será que ele vai me dar carcada? Será que ele vai brigar comigo? O que será que eu fiz? E aí você já fica desesperado. Marido sai de casa. E aí, nossa, meu Deus do céu, tá aprontando, só pode ser. E aí você começa a alimentar pensamentos ruins. Então, esses pensamentos que vão te gerar emoções, você pode interrompê-los. Como? Ou o elástico, ou essa técnica do GROC. Por que é o G?
O G é de gritar. E é gritar mesmo, ok? É você gritar alguma palavra que o seu cérebro associe com essa interrupção. Então, por exemplo, eu tenho a minha palavra é cancela. Então, quando eu tô viajando na maionese e eu tô vendo que, e eu me toquei que eu tô viajando na maionese, que eu tô pensando em besteira, eu automaticamente falo cancela. Cancela. E aí eu vou repetindo cancela até tipo, cancela. Se eu tô num lugar que eu não posso gritar, eu fico tipo falando cancela pra mim mesmo, sabe? Tipo, cancela, 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 cancela. Baixinho pra mim. Tá? Mas o importante é, se for possível, cancela. Chega. Para. Né? Você achar alguma palavra que automaticamente você associe que, putz, me toquei que tô pensando. Me toquei que tô pensando coisa errada. E aí, com o tempo, esse seu se tocar começa a ganhar mais força, porque você vai se tocando com mais frequência e vira muito mais consciente. Desculpa, vira muito mais inconsciente o seu ato de bloquear pensamentos. Mas tudo começa com a consciência, tá? Então, achar uma palavra e você grita essa palavra. A segunda parte é o R. O R é você respirar. Porque o que acontece? Tanto quando a gente pensa no passado ou quando a gente pensa no futuro, gera preocupação, gera ansiedade, gera tristeza. E isso mexe com as nossas emoções e com a nossa respiração. E aí, o que acontece? O nosso cérebro fica desoxigenado. E quando o nosso cérebro está desoxigenado, ele não pensa direito. Então, quando a gente respira, e aí o respirar e respirar profundamente, é você respirar de verdade, você automaticamente começa a oxigenar o seu cérebro. E isso vai diminuindo a ansiedade. E quando você vai diminuindo a ansiedade, você consegue pensar. E aí o seu pensamento começa a ser, cara, tô pensando besteira, tô sentindo besteira, não tá legal isso. E aí, a terceira parte da técnica é você simplesmente observar. Porque um outro poder que a gente tem, que tá lá na parte dos poderes, é o poder do aqui e agora. Porque tudo que a gente tem é o aqui e agora. Essa é a nossa realidade. É aqui que a gente está, é aqui que a gente está vivendo. Não importa o que está acontecendo lá fora, você só tem esse momento. Não importa o que aconteceu ontem ou o que vai acontecer amanhã, você só tem este momento, né? Então, a técnica de observar é você simplesmente olhar ao seu redor e ver o que está acontecendo. Que quando você começa a observar, você tira o foco do seu pensamento ruim. Então, sei lá, você está na tua casa, começa a observar. O que você está observando? Começa a sentir essa observação. Começa a observar o carro passando na rua, um barulho ali, um objeto, algo que você nunca reparou, né? Observa quem são as pessoas que estão ao seu redor, se você está num lugar público, o que elas estão fazendo. Tira o seu foco daquele pensamento doido e coloca no agora. Porque o agora, é aqui. É onde você está nesse momento. Então, se você parar para observar aí onde você está, tem alguma coisa que você fala, nossa, nunca tinha reparado naquele fio torto ali? Nunca tinha reparado nessa manchinha na parede? Nunca tinha reparado nesse negócio aqui? Olha, podia consertar isso daqui. Você desvia a sua atenção daquele pensamento ruim. Então, respirar e observar. E a quarta parte é o C. O C é de celebrar. O que é o celebrar? É você olhar para você e você se parabenizar porque você conseguiu interromper um pensamento ruim que poderia estar te gerando um problema maior, né? Às vezes, você vai pegar esse pensamento ruim depois que você já chorou, depois que você já sofreu, tá? Mas, com o tempo e a percepção que você vai ganhando e identificar esses seus pensamentos, você vai identificar ele antes
de gerar aquela emoção ruim em você. E você precisa comemorar cada vez que você identificar um padrão. Porque autoconhecimento é isso. Autoconhecimento é você se perceber, é você saber o que te gera esse tipo de sensação, de pensamento, de emoção ruim, né? Então, celebrar, olhar e falar, uau, eu consegui identificar um pensamento que antes era algo normal, que antes eu estaria sofrendo, já teria sofrido, né? E hoje eu identifiquei. Pronto, que legal. Parabéns para mim. Então, comemora. Tá? Essa é a técnica do Grok. Grita, respira, observa e comemora. Se você fizer isso, automaticamente você consegue se livrar daquele pensamento. Né? Você consegue se livrar daquele pensamento. Só que também existe um processo, tá? E esse processo, ele é um processo de aprendizado que a gente tem na nossa vida. E tudo começa assim, você começa a fazer as coisas de forma inconscientemente incompetente. Ou seja, você nem sabe que você não sabe. Você nem sabe que você não sabe. Esse é o momento da tua vida onde tá tudo ruim, e você só tá ali se vitimizando da situação. E você tem plena consciência que a culpa é do mundo. Você tá nesse estágio. Porque você é inconscientemente incompetente. Porque você nem sabe que você não sabe. Tá? Aí você começa a ir para um segundo estágio, que você começa a se tornar conscientemente incompetente. Ou seja, você já começa a saber, perceber que, cara, a minha vida tá uma droga, só que eu não sei o que eu faço para mudar. Mas eu tô vendo que a culpa não é só do lado de fora, não. Eu acho que eu tenho alguma responsabilidade aqui. Só que você não sabe o que você tem que fazer. Então você é conscientemente incompetente. Aí vem uma outra parte, que é a seguinte, é quando você se torna conscientemente competente. E essa parte é aquela parte onde você começa a falar assim, eu sei que eu preciso resolver e eu já sei o que eu tenho que fazer para resolver. Sabe? É quando você tem o conhecimento e que você sabe que, por exemplo, você é uma pessoa que se estressa, né? Você é uma pessoa que perde as estribeiras facilmente. Tá? Na fase inconscientemente incompetente, você surta, berra, xinga, destrói a casa e você nem sabe que isso tá errado, porque para você tá tudo bem. Você sempre agiu assim. Aí você vai para uma fase de ser conscientemente incompetente, ou seja, você já começa a perceber que agir desse jeito não tá te levando para lugar nenhum. Só que você não sabe o que você faz para mudar. E essa fase, ela dói, porque geralmente você fica perdido, porque você não sabe o que você faz. Você só sabe que aquilo não tá legal, que tá magoando as pessoas, que tá todo mundo sofrendo e você não sabe como mudar. Aí você vai para a fase do conscientemente competente, que é quando você aprende. Você aprendeu agora que você precisa controlar seus pensamentos. Agora você sabe que pensamento gera emoção e que isso gera suas ações. E que quanto mais você tem ações, mais você vai reafirmando aquilo que você está pensando. Então, você já sabe. E aí, um dia você vai lá e consegue colocar em prática. No outro, não. No outro dia você consegue, no outro dia você não consegue. Essa fase também dói. Porque é aquele momento onde a gente pode ter a opção de surtar, sabe? Aconteceu um problema, e aí eu quero surtar. Eu quero destruir tudo. E aí eu fico, surto ou não surto? Eu quero surtar, eu não tô conseguindo me controlar. Eu sei que eu vou me arrepender, eu sei que não é bom, mas eu vou surtar. E aí você não se controla e você surta, e você se arrepende. Aí, num segundo momento, você olha e você fala assim, eu vou surtar. Mas se eu surtar, eu vou me arrepender. Então é melhor me controlar. Não tô conseguindo me controlar. Aí você começa a surtar e você para. E aí depois, você, antes de querer surtar, você já se toca. Opa! Se eu fizer isso, eu vou surtar. Então, deixa eu respirar.
e você começa a se controlar. E aí, isso te torna conscientemente competente, ou seja, você sabe o que você precisa fazer para se controlar. E aí você vai evitando certas situações desconfortáveis, certas situações ruins, desagradáveis. E aí vem a parte mais legal de todas, que é rumo à evolução, né? Que é você se tornar inconscientemente competente. E aí, eu digo que sinceramente, eu não sei se eu vou chegar nesse nível. Eu tô no nível do conscientemente competente. Porque eu sei que hoje eu consigo me controlar. Às vezes eu também não dá. Às vezes eu acabo surtando. É óbvio, somos seres humanos. Mas automaticamente eu consigo, com muito mais facilidade, reverter a situação. Eu não fico mais me consumindo dias por causa de alguma coisa que me aconteceu. Eu resolvo. Eu posso até surtar, eu posso até sofrer, eu posso até me entregar naquele momento, mas eu paro, respiro, observo, mudo a situação e continuo. Então, eu estou nesse estágio. E eu acho que eu vou continuar nesse estágio por muito tempo. Porque o outro estágio é quando você automaticamente está tão evoluído que esse tipo de coisa nem te afeta mais. E aí eu acho que já é um nível mais top de evolução, né? De para que você virar um Krishna da vida, um Buda, aí você já não se afeta mais por nada do que está acontecendo. Mas eu acho que precisa ser muito mais elevado para isso. Eu não tô querendo chegar lá tão cedo, tá? Eu já tô feliz nesse estado onde eu tô, tá? Então, é importante que vocês comecem a se perceber onde eu tô, em que fase eu tô. Vai ter um módulo onde a gente vai trabalhar isso também. Aí vai estar tudo explicadinho lá. Eu tô na fase onde eu nem sei. Bom, na fase primeira vocês não estão. Porque se vocês estão aqui é porque vocês sabem que o que estava acontecendo na vida de vocês antes não estava legal. Então, vocês estão buscando. Então, vocês já se tornaram pessoas competentes. Né? Só que vocês podem estar na fase do inconscientemente competente ou do conscientemente competente. Né? Então, é só vocês começarem a se observar, começarem a entender o que eu estou fazendo. Né? Eu tenho tomada de ação, eu estou sendo ser preventivo e reativo, né? A prevenção é antes de acontecer. Então eu já tô aqui, opa, vou surtar, vou ter problema, deixa eu parar antes. E o reativo é depois, surtei. Só que aí pode durar tempos ou pode mudar rapidamente. E aí vai da sua evolução, da sua consciência, e tudo isso é autoconhecimento, tá? Então, é importante que a gente tenha em mente que o pensamento não vai dar para controlar. Vai dar apenas para interromper e mudar. Ou, se não der para mudar o pensamento, a gente vem e trabalha na emoção com a EFT. E aí, a EFT, vocês vão trabalhar exatamente aquela emoção. Uma coisa que está surgindo de dúvidas, né, que de algumas pessoas têm me mandado, é o seguinte: mas eu vou fazer a EFT, eu vou ficar falando coisas negativas, né? Eu vou ficar atraindo coisas negativas. A EFT, ela é um método seguro para você fazer isso. Então, dentro da EFT, é importante que você, de fato, fale tudo o que você está sentindo. Se você está se sentindo vítima da situação, tudo bem. Fale que você está se sentindo. Fale que a culpa não é tua, que a culpa é do governo, que a culpa é de não sei quem, que a culpa é do seu marido, que a culpa é do fulano. Porque é assim que você está se sentindo. E a EFT, ela trabalha exatamente como você está se sentindo. Esse é o conforto da EFT. É você olhar, pegar você e falar: ok, eu estou me sentindo muito mal. E tá tudo bem eu me sentir assim. E aí a EFT, ela te conforta diante desse seu sentimento. Então é importante que você fale tudo o que você está sentindo. Beleza? Alguma dúvida até aí? Deixa eu ver o que colocaram aqui. A Mari. Sou muito comprometida e responsável com o meu trabalho, mas entrando com a vida pessoal. Mari, faz o módulo lá de comprometimento, que você vai ver que isso vai te dar um up, ó. E aí, se você fizer sempre para
no caso aí, para o seu processo mesmo, vai fazendo sempre esse módulo de aquelas frases de comprometimento que você vai ver que você dá uma boa evoluída com relação a isso. Bom, só para falar rapidamente um resumo dos nossos poderes, tá? Que é muito importante. Os nossos poderes, eles servem onde ficam esses módulos. Mari, o módulo de comprometimento é o módulo 3, se eu não me engano. Do dia 3. Tá escrito lá, dia 3, comprometimento. Esse é o módulo de comprometimento. Tá tudo explicadinho lá, o nome de cada módulo. Os nossos poderes, meninas, o que acontece? Falei que a gente não consegue mudar o pensamento, mas a gente pode interromper o pensamento, mudar a emoção e também mudar a nossa frequência vibracional. E existem 6 poderes que a gente tem dentro da gente que pode ajudar a gente a mudar essa frequência. O primeiro poder que foi falado é o poder da gratidão. Quanto mais a gente agradece, mais a gente encontra motivos para agradecer. E o que a gente foca expande. Então a gente foca no que a gente tem, não no que a gente não tem. Porque toda vez que a gente fica focando no que a gente não tem, ai, porque eu não tenho isso ainda, ai, porque minha vida tá difícil aqui, ai, porque isso aqui podia estar melhor, a gente mais vai enxergando o que a gente não tem. E mais a gente vai atraindo aquilo que a gente não quer, certo? Então, focar na gratidão é um dos nossos poderes. E é automático como a gente consegue mudar o nosso padrão vibracional. Só com a lista de gratidão. Tá? Então, tem lá um exercício específico para a gente trabalhar isso. O segundo poder que a gente tem é o poder do perdão. Esse poder é um poder, às vezes, meio complexo para algumas pessoas. Porque, às vezes, a gente acha que perdoar a pessoa, perdoar o outro, é a gente dar razão para aquilo que ele fez. E não. O perdão é algo que liberta a gente da gente mesmo. Né? Então, quando você perdoa, você livra o outro daquela amarra que está com você mesmo. E você se vendo livre do outro, você se liberta também. Então, é importante o trabalho do perdão. E tem no módulo do perdão tem uma atividade linda de perdão. É uma atividade muito, muito linda que eu usei na minha vida e mudou muito, 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 muito a forma como eu lidava com esses casos de necessidade de perdão. Mesmo eu me achando uma pessoa super pra cima, super avançada, porque eu sempre fui de perdoar tudo e todos. Né? Eu nunca tive dificuldade de perdoar as pessoas. Mas, com o meu processo, eu identifiquei que a única pessoa que eu não tinha perdoado era eu mesma. E aí não adiantava nada eu perdoar todo mundo, por tudo, não ter rancor de ninguém e eu não me perdoar. E aí, por muito tempo, eu achava que a minha técnica de perdão estava falha. Porque eu falava, não é possível, eu acho que eu não perdoei essa pessoa. Porque eu ainda tenho problema com essa pessoa, né? Ainda tá um negócio estranho com essa pessoa. Mas eu sentia que eu tinha perdoado, mas no fundo eu achava que não. E aí eu ficava trabalhando para perdoar a pessoa e, na verdade, eu só tinha que me perdoar. Então, nesse trabalho do perdão, a gente faz um trabalho específico de você perdoar as pessoas que te magoaram, que te maltrataram, as pessoas que você magoou e maltratou e você mesmo, diante de tudo que você fez para você. Porque toda vez que a gente descobre uma coisa nova na nossa vida e a gente fala, cara, faz tanto tempo que eu tô agindo errado, que droga! Puta, por que eu sou burra desse jeito? Por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não mudei minha vida antes? Por que eu fui esperar tanto tempo? Isso é uma forma da gente se sentir culpado. E culpa não leva a gente para lugar nenhum. Né? Então é por isso que em vários momentos da própria EFT a gente trabalha o auto-perdão. Porque a gente precisa se perdoar. Né? A gente precisa se perdoar. Ok? Então o perdão é um poder maravilhoso que a gente tem dentro da gente. E isso muda a nossa vibração. Tá? O terceiro poder é o poder do pensamento, que é muito disso que eu falei para vocês hoje, aquilo que a gente está pensando, né? Então, essa técnica do elástico, mais uma vez, digo e repito, é ótima. Ou a técnica do Grok. Grita, respira, observa e celebra. Você interrompe o seu pensamento, tá bom?
o poder do aqui e agora, que também é um poder grandioso, porque é tudo o que a gente tem, o aqui e o agora. Nada acontece fora do aqui e agora. O seu aqui e agora, hoje, aqui, é o teu futuro daqui a pouco. Porque o teu futuro daqui a pouco vai ser outro aqui e agora. E vai ter se tornado seu passado, que era o seu aqui e agora. Então, a gente só tem o aqui e o agora. E, gente, se a gente parar para pensar, quando a gente se conecta com o aqui e agora, é mágico, porque a gente não tem problema. Porque o nosso problema tá sempre lá no passado ou tá sempre lá no futuro. Aqui a gente só tem solução. Aqui a gente só tem vida. Porque é aqui que a gente vive. A gente não vive no passado e a gente não vive no futuro. Mas tem gente que vive. E vai vivendo no hoje, presa ou lá ou cá. E se sentindo ansiosa ou se sentindo triste. Tá? Então, o poder do aqui e agora é mágico. E é exatamente quando você trabalha a observação da técnica do Grock. Observa o que está acontecendo. Observa o passarinho cantar, observa a luz, observa a flor, observa os barulhos. Observa. Observar é o aqui e agora. E tem uma técnica incrível para vocês começarem a trabalhar o aqui e agora no dia a dia de vocês. Por isso que é importante fazer os módulos certinhos, porque essa técnica do aqui e agora vocês levam para todos os outros dias. Todos os dias vocês precisam fazer uma atividade de presença, que é no dia a dia de vocês. Não é nada para atrapalhar. Aí eu vou ter que parar, meditar, ficar meia hora meditando. Não, não tem nada disso. É você simplesmente escolher uma atividade e você fazer essa atividade de forma consciente. E é muito importante porque isso muda completamente a nossa percepção de tudo, tá? E depois, os outros dois poderes, que serão amanhã e depois de amanhã, são dois poderes mágicos. Um é o poder da autorresponsabilidade, que eu não vou dar spoiler para vocês irem lá e fazerem direitinho, que esse módulo tá muito legal. E o outro é o poder da ação, porque não adianta nada a gente fazer tudo isso que a gente está fazendo se a gente não entrar em ação. Né? Então, a motivação, na verdade, é um motivo para a gente entrar em ação. Tá? A motivação é a gente achar motivos para entrar em ação. Então, tudo precisa de ação. Senão a gente não se motiva, senão a gente não vai para frente, senão a gente não alcança nada do que a gente quer. Então, esse é o poder. Eu não vou dizer que é o maior, porque para mim todos eles são do mesmo tamanho, porque todos eles são muito importantes, tá? Mas se a gente não adianta nada a gente ter todos os outros se a gente não entra em ação. Você pode ter gratidão, você pode ter autorresponsabilidade, você pode estar no aqui e agora, você pode ter pensamento positivo, você pode ter perdão, mas se você não entra em ação, você não sai do lugar, tá? Deixa eu ver que a Vanessa está me perguntando aqui. É importante fazermos um módulo por dia. Então, Van, como vocês estão atrasados, quem está atrasado, é importante que dê uma corrida aí para poder alcançar. Mas por que é importante fazer um módulo por dia? Porque tem alguns módulos que eles são meio pesados. Né? Lá é 15 minutos, porque o vídeo tem 15 minutos, mas você precisa escrever, você precisa listar quais são suas crenças, você precisa parar, pensar, ter um momento para você. Então, cada módulo, mais ou menos, dura 1 hora. Né? Então, às vezes é um pouco pesado para você sair fazendo tudo de uma vez só. Tá? Então, é importante que você faça um por dia, porque um vai conduzindo ao outro. É claro, se você parar um dia para fazer tudo, legal, porque a EFT ela funciona de qualquer jeito. Você bater nos pontos e falar o que você está sentindo, a EFT está funcionando. Tá? Então, o que pode acontecer é você fazer uma análise superficial. Né? Por isso que é importante você tirar aquele momento para você e você se conectar com aquilo que você está trabalhando. Principalmente nos módulos de perdão e de gratidão. Porque são dois módulos assim, importantíssimos, porque é energia liberada. É troca de energia. Então, você precisa ter esse momento para você parar, respirar, fazer com calma. Né? Tem uma pessoa que estava fazendo, ela até me mandou uma mensagem falando, olha,
eu fiz o módulo do perdão, mas a minha lista de perdão ela é tão grande que eu tirei um momento para fazer depois. Tudo bem, não tem problema. Faz no seu tempo. Mas é importante que você esteja sempre fazendo para se aprimorar. Até porque esse curso ele é embasado na ideia dos 21 dias para você criar um hábito. Então, se você faz coisas repetidamente 21 dias, você está criando um hábito, né? E o que eu também estou me ajudando com esse programa? Porque eu estou 21 dias gravando vídeo. E eu também preciso começar a gravar vídeo com maior frequência. Então, eu também estou todos os dias gravando vídeos. Já estou, né? O curso já está praticamente avançado, mas todos os dias eu tenho um vídeo para gravar. Então, eu estou criando um hábito para poder criar essa rotina na minha vida. Então, vocês também estão criando um hábito de se observar, parar e se olhar para você, ter um momento com você. Porque no nosso dia a dia, as coisas acontecem tão corrido, que quando a gente vê, a gente tomou banho, a gente está deitado na cama, a gente dormiu e a gente acordou. E aí tudo começa de novo. E que horas que a gente parou para pensar na gente? Então a gente precisa criar esse hábito. E também o hábito da EFT, que é o que muda a nossa vida. Segunda começa. Estou mega curiosa, adorei nossa aula de hoje. Perfeito. Muito bom. Dúvidas? Quem está fazendo direitinho, tem alguma dúvida com relação ao processo, travou em alguma coisa? E é importante, gente, que vocês façam. Porque, ó, na semana que vem vai ter outro encontro. E aí a gente vai ter uma nova aula. E eu quero tirar dúvidas de vocês. Porque é muito comum que vocês comecem a travar em coisas que vocês não entendem o porquê que está acontecendo desse jeito. O porquê que você não consegue acessar uma dor. Ou o porquê que você não consegue acessar uma emoção. Ou porque que você não está limpando aquilo de você. Então, é importante que vocês tragam as dúvidas de vocês, do processo de vocês. Olha, Luara, eu tenho uma crença que é assim. Desde quando eu era pequenininho, eu acreditava nisso. Só que eu não sei aonde isso está me travando. Ou eu não sei qual é a relação disso com isso. Então, eu posso ajudar vocês a fazer essas conexões. Porque tudo é uma questão de conexão. Você tem uma crença. E aí essa crença, ela te leva para várias outras coisas. E aí não adianta nada você só desbloquear essa. Você tem outras por detrás. É como se fosse uma cebola. Cada crença é uma cebola. E aí você só vai destruir essa crença quando você chegar lá no miolo da cebola. Então você tem que tirar, né, camada por camada até que você chega na crença. E aí, às vezes, essa crença está ligada com outra, que está ligada com outra, e quando você vai se limpando, você vai facilitando a dissolução de todas as outras, tá? Muito bom, Van. Isso aí, coloca em prática e traga as dúvidas. Marilu, alguma dúvida? Deu para atualizar de como é que a gente está no curso? Deu para sentir como é que está a pegada do curso? Pelo menos na aula de hoje, para vocês se sintonizarem. Ok. Dá para me ouvir? Dá, Mari, pode falar. Ok, me achei aqui nos vídeos, vou me atualizar, tentar fazer. E acho que é tranquilo. O que você falou aí de... como é que fala? Das palavras difícil. Falar que eu sou... Eu tenho maneira de falar que eu sou travada, tenho que parar com isso. Tira o travado da história. Porque quanto mais você fala que você é travada, mais travado você fica. Porque é sempre assim. Porque o que acontece? Você vai observando as vezes que você trava. Aí você fala, tá vendo? Eu travo. Sou travada. Aí travei de novo. Sou travada. Aí, mais você vai se afirmando e essa crença vai... aumentando. Dessa forma, né? Exatamente. Pegar o ângulo. Muito bom. Cachorrada tá atacada aí, Ivan. Aqui também. Marilu, tudo certo aí com você? Estes últimos dias não parei para observar. Pare para se observar. Marilu, pare para se observar. Porque é importante, gente. É importante. As coisas só começam a fluir na nossa vida quando a gente observa. Marilu, ela sabe, você participou do nosso workshop, você viu que aquele momento que você parou para observar o que estava acontecendo,
você encontrou respostas, você encontrou saídas, né? Só que as coisas, elas só aparecem quando a gente para refletir naquilo. Enquanto a gente está pensando em milhões de coisas ao mesmo tempo, não vem. A resposta não vem. Pode estar na nossa frente, mas não vem. Então é importante que a gente vá se permitindo. Tá bom? Meninas, eu vou sair, tá na minha hora. Obrigada, Luara. Imagina, Van, beijo. Tô super Até. curiosa, eu adorei. Enquanto você foi falando e fui vendo os módulos, assim, show. Segunda-feira, pode deixar que eu vou anotando tudo. Muito bom. É isso aí. Eu vou deixar essa aula gravada. Tchau, Van. Eu vou deixar essa aula gravada lá no dia 8, ok? Que é o nosso. No dia 8, não, né? Entre o dia 7 e o dia 8, porque o dia 8 é amanhã, tá? Então, eu vou deixar essa aula gravada lá, para quem quiser rever depois. Quem não pôde participar, temos 18 pessoas participando dessa turma. Muitas não puderam estar aqui, infelizmente, mas tudo bem. E se alguém tem mais alguma dúvida, senão a gente encerra por aqui. Marilu? Tranquilo. Tranquilo? Ok. Sem dúvida. Então tá bom, meninas. Gratidão. Muito obrigada por estarem aqui e vamos continuar. E aí, gente, se vocês tiverem dúvida, pode me mandar a mensagem, pode me mandar o e-mail, alguma coisa assim. Se vocês travarem em algum momento aí, me procura que a gente tá junto, tá bom? Ok. Beijo. Um beijo, gente. Até semana que vem, então. Tá bom? Ok. Tchau, tchau. Tchau.